Olha, eu aqui de novo. Hoje, o conto ele será sobre o Volibear, um dos muitos deuses de Freljord, sendo esse representado por um gigantesco urso envolto por raios. Se você tem algum amigo que se interesse pelos contos ou goste de LoL em geral, envie o vídeo pra ele. É muito mais fácil o vídeo ser repassado de um amigo para um amigo do que eu mesmo incomodando outras pessoas e enviando pra uma por uma, pedindo pra acessar, tipo... Eu não gosto dessa abordagem e eu acho que ela afasta as pessoas. No próprio YouTube a gente sofre isso. Quanto mais você vê um anúncio, mais ódio você fica daquele produto. Mas eu acho que eu já me enrolei demais nessa introdução e... Bom, eu vou começar o conto em si. Senta que lá vem a história. Emissário da Tempestade, por Anthony Reynolds e Hyla Hade. Valhyr. O deus urso adormecido se mexeu de leve, sem abrir os olhos. Era um nome antigo, que não pronunciado já havia quanto tempo? A voz que o chamava não devia passar de um sonho, quiçá um eco do passado. Ele bufou e enterrou a cabeça mais profundamente na neve espessa, e continuou em seu sono longínquo. Valhyr, com seu nome e com este sangue eu o evoco. Os olhos do semideus se abriram, com as pálpebras trêmulas. A voz falava de meia terra de distância, mas soava nítida, como se estivesse bem ao seu lado. Com um grunhido baixo, o imenso urso se ergueu, colocando-se de pé. Uma avalanche de neve despencou de seu corpo colossal, ocasionando um tremor na terra. Ele chacoalhou os pelos e voltou a cabeça pesada para ambos os lados do horizonte, farejando. Quando sentiu o cheiro do tributo de sangue no ar, um arrepio lhe perpassou o corpo. Alguém, em algum lugar, arranjara pedras no formato da runa dele, fizeram um sacrifício em seu nome. Ele sentiu o poder da adoração fortalecendo seus membros. Valhyr, clamamos por sua fúria, dê-nos força, cada morte é uma oferenda. Com a promessa de batalha, massacre e adoração, o coração de Valhyr bateu segundo o ritmo dos tambores de guerra que podia ouvir. Com a promessa de batalha, massacre e adoração, o coração de Valhyr bateu segundo o ritmo dos tambores de guerra que podia ouvir ecoando pela terra. Já ouvia as passadas pesadas, o choque das lâminas, o grito dos moribundos. Tudo evocava o corpo que habitava, evocava Valhyr. Volibear se ergueu sobre as patas traseiras e rugiu para os céus. O som reverberou pela tundra gélida, tocando a alma de cada criatura viva em Freljord. A centenas de quilômetros dali, no local onde o sol jamais se erguia, o andarilho espiritual acordou aos berros, dilacerando o próprio rosto com as mãos transformadas em garras imensas. Do outro lado dos blocos de gelo, em outra direção, alcateias de lobos das glacipresas ergueram as cabeças e uivaram, ecoando o chamado do semideus. E em outro lugar, muito, muito distante, um grupo de aldeões, sentados ao redor de fogueiras, se calaram, com o coração subitamente a mil. Amigos se entreolharam com expressões hostis. Sangue seria derramado. Volibear se colocou de quatro patas e arremeteu adiante, com suas garras imensas rasgando a terra congelada. Árvores e pedregulhos cobertos de neve se esmigalhavam com sua passagem, e o vento assoviava por entre o pelame espesso na medida em que ele acelerava. Quando voltou a parar e farejar o ar, já havia percorrido centenas de quilômetros. Estava chegando perto. As nuvens carregadas de sua fúria beligerante encobriram o céu. Valhyr, matamos e morremos em seu nome! Com o impacto de fender a terra, o deus urso chegou. No cume de uma protuberância gélida, com relâmpagos lampejando por seus pelos alvos, ele passou os olhos pelo campo de batalha. Dois exércitos se digladiavam nas planícies ensanguentadas abaixo. Os mortos e os moribundos se espalhavam pela neve. Uma das forças estava em tremenda desvantagem numérica. Estavam lutando uma batalha perdida. O urso gigante bufou. O exército maior lhe passava uma impressão suspeita. Seus soldados trajavam ferro negro, lutando sob um estandarte vermelho. Ele rosnou ao perceber que não eram homens de Freljord, mas seres débeis de uma terra já não mais acometida pela neve. Ele exibiu os dentes, e um relâmpago caiu. Atingiu o meio da batalha com um estrondo ensurdecedor.
lançando corpos carbonizados de ambos os lados pelos ares. Valhir! Valhir! Volibear focou seu olhar enfurecido naquele que gritava seu nome. Uma mulher mortal, vestida em peles, o encarava com o rosto coberto de sangue e carne. Ela ergueu um par de machados ensanguentados aos céus em saudação, com um esgar selvagem estampado no rosto. Muitos dos demais combatentes haviam parado de lutar para encarar o semideus com admiração e terror, mas Volibear parecia ter apenas olhos para a mulher. Ela era aquela cujo coração evocara a tempestade. Valhir! Gritou ela, voltando a arremeter os machados no ar. Com essas mortes, nós o saudamos! Com uma última saudação deferente, a mulher se virou para o combate, jogando-se revigorada contra um inimigo. Volibear voltou-se para os adversários dela, os forasteiros, os inimigos. Com um rosnado, ele atacou. Valcofera! Rugiu, estremecendo os céus. Ele se chocou contra os inimigos, como um ariete vivo, lançando as tropas frágeis pelos ares. Ossos foram partidos, sangue foi espalhado, vozes se lamentavam. Tudo acabou em questão de instantes. Frente a frente, com a fúria implacável do Deus Urso, a determinação do inimigo desabou. O primeiro deles se virou para fugir. Logo, a situação se tornou uma debandada e então um massacre, quando os Freljordanos, agora repletos da fúria selvagem do Volibear, se jogaram nos inimigos como lobos, uivando conforme os perseguiam pela neve. Volibear assistiu, satisfeito à matança, com sangue pingando de sua mandíbula. A mulher que o evocara caiu de joelhos em reverência e curvou a cabeça. Ó grande Valhir, entoou ela, sou a mãe de guerra Haeta, a mão ensanguentada. Por sua intervenção, nosso vilarejo foi salvo. Quando o ímpeto sanguinário de Volibear começou a minguar, ele percebeu as fazendas e as casas de pedra. Ele estreitou os olhos, voltou-se para a mulher ajoelhada. Diante dela, que era pelo menos 4 vezes menor que ele, o Deus Urso assomava e crescia mais e mais conforme a raiva voltava. Sua poderosa forma era marcada por velhas cicatrizes e novas marcas de batalha, marcas que ele se orgulhava em carregar. Suas garras colossais pingavam de sangue e tripas. A vontade de rasgar e lacerar continuava forte. Ele rosnou para a mãe de guerra. Ela o encarou, confusa. Ficou claro que a língua antiga fora esquecida. Levante-se. Resmungou, no idioma mais jovem, maculado, que ela falava. Um guerreiro não se ajoelha perante de ninguém. O olhar dele se fixou em algo mais distante ao longo do vale. Um grunhido perigoso surgiu do âmago dele, repleto de uma promessa de violência. Haeta recuou, de súbito receosa. O que é isso? Gritou ele, enquanto o ar foi se enchendo de eletricidade, em função de sua raiva cada vez maior. A mulher olhou de relance por cima do ombro, confusa e pouco à vontade. A represa? Perguntou ela. Os lábios de Volibear se abriram, exibindo suas presas ensanguentadas. Aquele era o rio dele, que correra livremente e desgovernado desde antes do advento da humanidade. Que mortais tivessem ousado bloqueá-lo, segurar sua força era algo abominável. Ele passou pela mulher, pisando forte, mais furioso a cada passo. Quando chegou à estrutura rústica, sua raiva era um turbilhão mal contido, e o ar ao redor dele estava eriçado de poder. A mãe de guerra Haeta e alguns outros o acompanhavam de longe, temerosos. O Deus Urso entrou na água rasa sob a represa. A água mal passava das patas dele, redobrando sua ira. Aquele rio devia ser estrondoso. Com um rugido, ele despedaçou as pedras e libertou a água. Agora, ele fazia um estrondo, impelindo-se adiante em uma onda imensa. O poder do rio caiu com tudo ao redor dele. As pessoas gritaram quando ele se espalhou pela planície. O Deus Urso sentiu satisfação ao ver a primeira das casas dos Freljordanos arrasada pela torrente. A madeira se estilhaçando, a maçonaria desabando. Os aldeões corriam, agarrando as crianças próximas, conforme as águas demoliam todo o assentamento. Quando a última evidência de civilização deixou de existir,
Volibear se voltou para os Freljordanos. Eles pareciam estupefatos, chocados com a destruição. Agora vocês estão livres! Ele podia sentir o gosto do medo no ar, mas também a admiração e a reverência dos mortais que o observavam. Vivam! Comandou ele. Vivam livres! Caçem, matem, honrem as tradições, e as tradições honrarão vocês. A mãe de guerra Raeta agora se postava empertigada, assentindo devagar. Ela tinha o espírito de uma verdadeira guerreira, e, em seu coração imortal, ele sentiu que a maioria dos demais a seguiriam. Volibear assentiu e se virou para o horizonte. Havia muito a fazer. Aqui o vídeo acabou, eu só quero deixar um pequeno encerramento no final. Não há necessidade de me ouvir. Bom, para quem quiser ouvir, eu quero só deixar um encerramento adicional no vídeo no final. Eu sei que eu já falei no começo e eu vou repetir agora no final. Se você puder enviar para alguém que goste de LoL ou que goste de ouvir histórias, ajuda bastante. Tipo, eu posso conseguir ter mais alcance. E como eu já disse no começo, eu não quero ficar incomodando ninguém, mandando mensagem, etc. Comenta alguma coisa. O comentário eu acho que é mais interessante, principalmente se você não for da roda de pessoas que eu compartilho. É isso, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Eu não sei que hora você está vendo o vídeo. Até o próximo.